Bem-vindos ao Família na Real, gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos mergulhar em um tema bastante delicado e cheio de nuances, o direito das sucessões, tomando como base o caso que ganhou a imprensa nos últimos dias, envolvendo o jornalista Cid Moreira e a alegada deserdação de seus 2 filhos. Vamos explorar as complexidades desse ramo do direito, o que leva uma pessoa a deserdar seus herdeiros, quais são os efeitos legais de uma decisão como essa e como se dá o processo de sucessão em casos de deserdação ou indignidade. Vamos abordar os aspectos centrais das sucessões, desde a sucessão legítima e testamentária até a ordem de vocação hereditária e os institutos da deserdação e indignidade. Esse é um tema que não apenas afeta a divisão do patrimônio, mas também carrega questões emocionais e familiares profundas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Família na Real pela TV Cidade Verde. Você já sabe o nosso contato, então manda sua sugestão, sua pergunta, o que você quer ver aqui no programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Vou ter muita alegria em esclarecer questões a respeito do direito das famílias e sucessões para você. E hoje quem vai conversar sobre o tema comigo e me ajudar a entender melhor esse caso envolvendo o jornalista Cid Moreira e os filhos é a doutora Ana Letícia Arraes, advogada, mestranda em Direito na Universidade Federal do Piauí, presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, OAB Piauí, secretária-geral do IBDFAM Piauí, especialista em Direito das Famílias e Sucessões pelo Damásio, professora substituta da Universidade Estadual do Piauí. Doutora Ana, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, por ter aceito imediatamente esse convite. É uma alegria tê-la aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, Rosa. Pois é, então a gente vai trazer, Ana, a gente vai tentar explicar para os telespectadores aqui da TV esse tema que é tão palpitante, que traz tantas dúvidas, que é sobre o direito das sucessões. E para ilustrar, a gente vai conversar sobre o caso do Cid Moreira, que teve muita repercussão na imprensa, nas redes sociais, nas últimas semanas. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo, o nosso amigo Péricles Mendel traz um questionamento sobre a exclusão dos filhos do jornalista Cid Moreira do próprio testamento. Vamos conferir. Oi, doutora Rosa. Hoje a gente vai falar de um caso que marcou muito aí, que foi a morte do jornalista Cid Moreira, ele que nos deixou aos 97 anos, e uma notícia também que chamou a atenção logo em seguida e após a morte dele, foi que ele excluiu os filhos Roger e Rodrigo Moreira aí da sua herança, né, estimada em 60 milhões. Em uma entrevista recente à Folha de São Paulo, o advogado David Souza disse que Cid havia deixado um testamento público no qual retirava os filhos da sucessão por indignidade, de acordo aí com o Código Civil brasileiro. De acordo com o advogado, ele manifestou, né, de forma clara a vontade de deserdar os filhos, né, os 2. Ele fazia anualmente, o Cid Moreira, ele refazia o testamento com respaldo de laudos médicos que comprovavam a sua plena capacidade civil. A relação entre Cid e os filhos, né, sempre foi marcada aí por inúmeras batalhas judiciais, principalmente relacionadas à sua decisão de deserdá-los. Aí a minha dúvida que fica é se, à luz do direito da família, isso é possível quando o pai resolve deserdar os filhos e tirar eles, aí, excluir eles da herança, só isso já basta? Ou se os filhos podem recorrer, né, usar aí a justiça, como que vai ser a partir de agora para eles recorrerem e eles terem acesso a esse patrimônio aí que ele deixou como herança, que está avaliado em mais de 60 milhões de reais.
Então, na verdade, doutora Ana, esses questionamentos do Péricles vão ser os temas que nós vamos abordar aqui ao longo do programa todo. Por isso que a gente fez questão de trazer esses questionamentos do Péricles no início aqui do nosso programa. E a gente sabe que é um tema muito técnico, o direito das sucessões, até para os alunos da faculdade, mas a gente quer trazer aqui da forma mais acessível possível para os nossos telespectadores. Então, a gente queria começar explicando as sucessões que existem no Brasil. Sucessão testamentária, sucessão legítima, o que é isso? Então, eu queria que você falasse para a gente. Bom, primeiramente, obrigada, Rosa, novamente pelo convite. Então, realmente, sucessões, ele acaba sendo um pouco complicado de entender porque tem várias regras e vários detalhes. Aqui no Brasil, a gente tem dois tipos de sucessões, que é a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Sucessão legítima é quando a pessoa que vem a falecer futuramente, ela não faz um testamento, ela não deixa dizendo como é que ela quer que aqueles bens vão ser distribuídos. Então, é o que a gente fala, deixa a própria sorte. Então, na sucessão legítima, a própria lei no Código Civil vai lá informando quem vão ser aqueles herdeiros que vão receber caso aquela pessoa venha a falecer. Então, a gente tem como esses herdeiros o cônjuge ou companheiro, temos os ascendentes, que são os pais, as mães, até avós também, se os avós ainda estiverem vivos. Temos os descendentes, que entram os filhos, netos, e temos os colaterais, que são os irmãos, tios e até mesmo primos. Ótimo. Então, a gente trouxe essa questão da sucessão justamente para que a gente entenda melhor esse caso. Ou seja, no caso do CID, né, nós temos também a sucessão testamentária. Então, como a doutora Ana falou, no silêncio do falecido vai se aplicar essa ordem de vocação hereditária. Isso. Né, que é exatamente o que você mencionou, que tem a ver com a nossa segunda pergunta, que é essa ordem prevista no próprio Código Civil, no artigo 1829. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ordem de vocação hereditária e qual é o papel dela na organização do nosso processo sucessório. Pronto, até uma questão interessante em relação à vocação hereditária, que a gente vai analisar da ordem. Tanto como advogada e também professora, quando eu vou explicar a situação do falecido, a gente sempre tem que chegar em algumas perguntas. Primeira pergunta é se tem um cônjuge ou companheiro. Por quê? Se tiver o cônjuge e companheiro, aí a gente já vai, deixa ali pro lado e vai para outra pergunta. Tem ascendente e tem descendente? Por que a gente tem que fazer essas perguntas? Porque o cônjuge ou o companheiro, no caso de ter ascendente e de ter descendente, eles vão ter que concorrer com eles. Então a gente já faz essa pergunta. Se não tiver o cônjuge, aí a gente pergunta, tem descendente? Não tem descendente, então a gente pergunta novamente, tem ascendente? Se não tiver ascendente, é aquela herança, a gente vai procurar aqueles herdeiros colaterais, que se vai ter irmão, se tem algum tio, se tem algum parente próximo, assim. Sim. Então, como a gente viu na nossa lei, existe aí uma ordem. Né? Com certeza você, telespectador, já deve ter ouvido falar nessa questão de ordem de vocação hereditária. E por que ordem? Porque existe ali uma exclusão. Vocês, o pai, por exemplo, o pai e a mãe, quando a gente inclusive ensina direito das sucessões, geralmente a gente desenha, a gente coloca no quadro. Por quê? Porque é difícil a compreensão. Então, por isso que aqui a gente quer dar noções gerais para que você possa entender melhor o caso do Cid Moreira. Então, não havendo filhos, que não é o caso do Cid Moreira, não havendo filhos, quem vai herdar? Pai e mãe. Não havendo pai e mãe, cônjuge. Não havendo cônjuge ou companheiro, que a gente viu ontem com o Dr. João Neto aqui, que é o mesmo direito, no caso da união estável, passa para os colaterais. E quem são os colaterais? Primos, tios, irmãos, né? Então vai depender do grau, né? Então, dito isso, a gente vai entender agora, e no caso do Cid, ele utilizou os dois tipos de sucessão. Isso. Que foi o quê? A legítima, que é o quê? De qualquer forma, no Brasil, herda-se ali essas pessoas indicadas pela lei. Em alguns países é até diferente, né, Ana? Tem, em alguns países não existe legítima, porque aqui no Brasil ele coloca essa proteção. Isso. Então, a pessoa que tem um patrimônio ali com uma grande quantia, ele é obrigado a deixar 50% desse patrimônio para essa legítima, que é o cônjuge, o ascendente e o descendente. Em alguns países é livre, se ele não quiser deixar nada para filho, para pai, ele não deixa. Então, aqui a gente tem essa proteção.
Exatamente. E a gente quer trazer porque no caso do CID, tanto houve, né, ali o respeito à legítima, como a gente chama, que são ali os filhos, porque ele tem filhos, como também a parte disponível, que nós vamos falar daqui a pouco, ou seja, o que ele podia dispor, deixar, ele usou também para os filhos no testamento, né? Ou retirou os filhos, no caso a gente vai entender aqui. E aí a gente entra no assunto deserdação, porque essa parte disponível, que são esses 50%, você pode deixar para quem quiser. Eu posso deixar para um amigo, eu posso deixar lá para a igreja, onde eu faço trabalho voluntário, eu posso deixar para quem for. Agora, metade daquela herança, né, tem lá que respeitar o cônjuge, companheiro e depois para os filhos. E após isso, você pode fazer um testamento. Então, para vocês verem como é complicado, mas a gente está tentando aqui explicar da forma mais clara possível. E aí a gente vai falar agora, doutora Ana, sobre os requisitos da deserdação. O que leva uma pessoa a deserdar um filho que vem previsto ali no nosso Código Civil. Pronto, geralmente a deserdação ela é utilizada quando aquele autor da herança, aquela pessoa que tem essa propriedade, tem esse patrimônio, ela sofre alguma injúria, sofre alguma ofensa grave contra a honra ou ofensa física, né, com os filhos, contra os filhos ou contra os ascendentes próximos. Então, no caso do Cid Moreira, a gente já vinha tendo esse conflito. Então, eram os filhos que, por exemplo, não respeitavam o pai, tinha esse conflito, processos contra ele, tinha ofensas físicas, ofensas psicológicas. E recentemente a gente está vendo que está tendo várias decisões nos tribunais que até mesmo o abandono afetivo está entrando também como possibilidade de deserdação. Sim. Então a deserdação, diferente, por exemplo, da indignidade, ela é mais, não é que ela seja mais leve, né? Mas ela tem um respaldo mais voltado nessa parte física e nessa parte emocional, moral, do autor da herança, porque na indignidade a gente tem algo mais grave, que é a tentativa contra a vida, né? Você tentou matar o autor da herança, tentou matar o cônjuge do autor da herança, ou aquela pessoa que iria receber junto com você, né? Seu irmão, por exemplo. Então a gente tem na indignidade algo bem mais grave do que da deserdação. E entrando agora, né, a gente até viu porque a gente trouxe o caso de um famoso justamente para fixar melhor e as pessoas poderem entender essas diferenças, né? Então, teve uma questão também de interdição, não é? Que um dos filhos tentou interditar o Cid, alegando que ele não estava em plenas faculdades mentais. E por quê? Porque uma das situações que você pode anular um testamento, por exemplo, é se aquele interessado ele provar que aquele que fez o testamento, ele não estava, né, em sua plena capacidade mental. Então, nós vimos que tiveram várias situações em que o Cid, né, colocou ali no testamento, não, eu quero deserdar por isso e por aquilo. E já entrando nessas diferenças da deserdação e da indignidade, a gente vê também que a questão da deserdação, ela depende do falecido, né? A indignidade, um caso bem clássico, é o da Suzana, como é que pronuncia, doutora Ana? Vostoff, eu não sei. Vostoff, eu acho. Eu acho que eu sou péssima na hora de pronunciar o sobrenome dela, mas é bem conhecido naquela situação da morte dos pais dela. Então, naquela situação, o próprio Ministério Público recomendou que retirasse os pais, ela, no caso do testamento, da herança. Ou seja, é uma situação que muitas vezes independe até. No caso da deserdação, não, depende da vontade do falecido, né? Então, essa questão da tentativa de homicídio, então, em que situações existe ali a indignidade de um herdeiro e o que diferencia da deserdação, né? No caso do Cid, por exemplo, que a gente já conversou aqui. Pronto, na parte da deserdação a gente viu que tem essa ofensa moral, por exemplo, né? De tentar interditar uma pessoa que está dentro dessas faculdades mentais. Isso acaba ferindo a honra da pessoa. Como é que meu próprio filho quer me interditar sabendo que eu estou bem? Então, claramente é uma tentativa apenas de ter o acesso ao meu patrimônio. Então, a pessoa ela tem essa possibilidade de deserdar. O rol da possibilidade de deserdação ela é bem mais amplo do que a da indignidade. Por quê? Como você bem falou, a deserdação vai ficar a cargo do falecido.
Porque a deserdação ela só é feita em testamento. Certo. A indignidade a gente pode fazer após o falecimento e os próprios herdeiros podem também colocar aquela pessoa como indigna, não necessariamente o falecido. Sim. Então a deserdação é feita pelo autor da herança, que vai fazer no testamento informando os motivos pelo qual não quer que aquela pessoa, dentro dos herdeiros necessários, né, não vá receber a herança. E aí é até interessante a gente falar que na deserdação ele sai tanto da herança legítima, que é aquele 50% que é protegido pela lei, como também da disponível. Porque é uma ofensa tão grave, né, contra a honra, contra... Ele é excluído que ele é mesmo, excluído total. É como se ele fosse morto ali do testamento. Ele sai do testamento, é considerado como se ele tivesse morto. Então ele não vai receber nem a legítima e nem nada que tenha no testamento. A gente vê que os casos, isso é bem importante dizer, a deserdação, a indignidade, é o que a gente chama de rol taxativo. O que significa isso? Que está previsto na lei, você não pode acrescentar, são aqueles que estão ali. E a gente vê que a deserdação ela é mais ampla, tanto que ela inclui o 1814, que é da indignidade. Isso. Né? Então, o Péricles, ele perguntou ali se existia uma forma desses herdeiros que foram deserdados contestarem essa deserdação. E é importante que a gente fale um pouco desse processo, queria que você falasse, Ana, porque a gente sabe que existe um processo, não é só a pessoa deserdar o outro, ele morreu e aí os filhos estão deserdados, né? E muita gente pode pensar isso. Então, como é que funciona esse processo? Por favor, fale um pouco pra gente. Pronto, nesse processo de deserdação, o que acontece? O autor da herança vai lá escrever no testamento os motivos pelo qual ele está deserdando. Claramente, quando vai abrir o testamento e o magistrado perceber que tem ali uma cláusula de deserdação, o magistrado vai analisar se realmente é uma causa justa, se é uma causa proporcional, e vai chamar possíveis testemunhas para aquilo. E também os outros herdeiros, não os herdeiros que estão sendo deserdados, mas herdeiros que vão servir de testemunha e aqueles deserdados para se explicarem. Porque a deserdação, embora ela tenha esse rol mais amplo, que dá mais liberdade para o autor da herança, é importante que ele justifique, mas seja uma justificativa plausível. Não dá para você deserdar seu filho só porque você é corintiano e o filho torce para o Flamengo. Não tem como você colocar isso. Pode até colocar, mas quando for lá na hora do juiz, o juiz não vai aceitar. Isso. Então, nesse processo, na abertura do testamento, o juiz ele vai analisar se realmente está tudo dentro da legalidade. Se o testamento, se for testamento público, se está realmente correto com as assinaturas, se vem aquele atestado da sanidade, se está dentro das faculdades mentais. Inclusive, o Cid Moreira ele foi muito inteligente em relação a isso. Foi, aparece lá, né? Exatamente. Que... Então, é até interessante quando é idoso fazer testamento, que anualmente ou mensalmente, a depender, por exemplo, se tem alguma comorbidade, colocar o atestado de sanidade mental. Ele era sujeito, né, periodicamente a uma avaliação e juntava, né, no testamento dele dizendo que ele estava plenamente capaz, né? Isso, porque a gente tem essa Eu li ideia também sobre isso. A gente tem essa ideia que a pessoa quando é idosa, ela não vai ter essas faculdades mentais preservadas. Tanto é que quando você fala, tem 80 anos, a primeira pergunta que a gente faz é, mas é lúcido? Isso. Então a gente tem esse questionamento. Então quando é um idoso fazendo testamento, é interessante ele colocar esse atestado. Então o Cid ele fez muito bem em relação a isso. Quando a gente vai fazer da deserdação, o juiz vai analisar inclusive isso. Se estava dentro das suas faculdades mentais preservadas, se tem essa cláusula de deserdação, o juiz ele vai fazer uma espécie de audiência. Ele vai ouvir as partes. Ele vai analisar por meio das provas, caso tenha, se realmente aquela justificativa do autor do testamento colocou para deserdar é realmente uma justificativa plausível para a deserdação. Se o juiz entender que aí realmente é deserdado. Mas, óbvio, a gente tem aquela abertura do contraditório, que é da defesa. O juiz vai ouvir testemunhos e vai ouvir aqueles filhos que foram pedidos para ser deserdados. Então, tudo isso a gente tem um processo, não é vou deserdar e deserdou. Tem toda essa defesa, até mesmo na indignidade, processo de
de indignidade, a gente tem essa possibilidade de defesa. Porque, infelizmente, por conta de patrimônio, de herança, a gente às vezes tem falsas acusações. Isso. Você quer tirar o seu irmão do patrimônio, quer receber mais, vai dizer que ele é indigno. Isso. Então você entra com o processo da indignidade e ali vai ser analisado se realmente houve a indignidade ou se é realmente só uma tentativa de excluir a pessoa da herança. Exatamente. Eu ia até dizer isso porque, infelizmente, nessa questão de inventário, a gente acompanha muito conflitos, né? Porque já é um momento bem difícil para a família. Todavia, é um momento também que você precisa, você, família, que passa por isso que eu digo, precisa, de fato, procurar um especialista na área, porque as pessoas acabam brigando por tudo, nem sempre existe um acordo entre aqueles herdeiros, tanto que a gente vê, não é, Ana, que o inventário ele pode ser realizado hoje, e já há algum tempo, na esfera extrajudicial, como a gente mostrou aqui, o divórcio no cartório. E muitas vezes tendo consenso, sendo herdeiros maiores de idade, o testamento sendo cumprido no âmbito judicial, pode ser feito o inventário no âmbito extrajudicial. Só que para isso tem que haver um consenso. E nem sempre existe esse consenso quando se fala de patrimônio. A gente vê situações terríveis, até de um herdeiro querer matar o outro para ficar com patrimônio. Já já a gente volta para conversar mais sobre a questão da deserdação. Voltamos já. Vamos para um rápido intervalo.